esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, esse tempo litúrgico é um tempo em que a cada domingo o Senhor nos ensina, Ele mesmo, o que significa ser discípulo, discípula dEle. Quem veio à missa na semana passada, levanta a mão, no domingo passado. Bastante gente, né? Que bom, porque a liturgia da igreja, ela é sempre uma sequência, e um domingo está conectado com o outro. No domingo passado, nós refletíamos como que um seguidor, um discípulo de Jesus, que somos nós, devemos nos relacionar com os bens materiais. E Jesus dizia que querer acumular muitos bens, achando que depois poderia sentar e comer e beber e estar sossegado, era loucura, porque amanhã poderão pedir conta da sua vida. Então, ao invés de nós construirmos grandes celeiros, ao invés de nós aumentarmos a nossa conta bancária, que claro, não podemos ser irresponsáveis, sabemos das necessidades dos bens materiais, mas é preciso, acima de tudo, que construamos uma relação de comunhão com Deus. Mais importante do que o banco na terra é a reserva e o banco que nós faremos no céu. Este é o maior capital que a gente pode construir, o capital de graças, pelas nossas boas atitudes, pelo bem que fazemos. Aquilo que fazemos de bom e de bem, nenhuma traça vai corroer. E por isso esse final de semana, justamente essa é a chave de leitura do Evangelho. Como eu estou vivendo? Como eu me relaciono com os bens materiais e com o que eu me preocupo nesta terra? Como eu, como discípulo e discípula de Jesus, estou vivendo? Será que eu estou buscando viver de fato uma vida na graça de Deus?
através da oração, através da busca dos sacramentos da igreja. Nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia. E quando comungamos, nós entramos em uma comunhão física, porque é um sinal visível e sensível o seu santíssimo corpo e sangue. Quando porventura eu faço algo errado, que corrói o meu coração e que eu me arrependo, eu tenho as condições de ir buscar o Padre e ter a certeza de quando Ele me absolve, eu fui perdoado. É restituída em mim a graça santificante. Então veja, amados, será que estamos buscando construir, de fato, esta comunhão plena com o Senhor, vivendo esta vida na graça, através da minha oração pessoal e da busca dos sacramentos, ou eu estou deixando para amanhã? Eu gosto muito da imagem de um santo, que é considerado santo das causas impossíveis, Santo Expedito. Nós às vezes olhamos as imagens dos santos e deixamos de captar alguns detalhes que eles trazem. Santo Expedito, ele está empunhando uma cruz, e na cruz de Santo Expedito está subscrita a palavra odie em latim, e ele está pisando no diabo, e embaixo tem uma outra frase em latim, cras. A palavra hoje significa hoje, odie. Cras em latim significa amanhã. Então o inimigo, o diabo, ele está sempre nos tentando a fazer com que a gente deixe as coisas de Deus para amanhã. E a gente está sempre achando que se der tempo eu vou na missa, se der tempo eu rezo, se der tempo eu me confesso, se dá eu vou. Mas, como nós temos meditado desde a semana passada, pode ser que não haverá mais tempo. Hoje completa um ano daquela tragédia que a nossa cidade viveu, das 22 vítimas que eram de Cascavel, daquele voo, que saiu daqui e ia para São Paulo. E olhando aí os noticiários, um dos familiares das vítimas, uma esposa, dizia que quando o marido saiu, disse: daqui a pouco eu estou aí em casa. E ele não chegou em casa, foi para outra casa. Cremos na casa do Pai. Então não dá para dizer: eu te amo amanhã, eu te quero bem amanhã. Não dá para fazer o bem amanhã, é preciso fazer hoje. Por isso no evangelho de hoje, Jesus é claro em falar da vigilância. Jesus é claro em dizer que nós temos que viver como se estivesse esperando o ladrão. Claro que Deus não é o ladrão. A comparação de Jesus é muito inteligente. Ninguém sabe o dia e a hora que o ladrão virá, então a gente se prepara. É assim que Jesus está dizendo, nós precisamos viver sempre buscando esta comunhão com o Senhor, através dos sacramentos e da vida na graça, porque nós não sabemos, quando pedirão conta de nossa vida. Por isso não dá para deixar para amanhã. E a primeira leitura de hoje é muito bonita, o livro da sabedoria, que está falando sobre essa virtude teologal que estamos meditando neste ano do jubileu, a esperança. A
A esperança que fez com que os judeus não desanimassem frente aos sofrimentos dos exílios que ele vivia. O povo judeu sempre foi conquistado por outros povos, mas sempre viveu na esperança de que um dia chegaria o tempo da libertação. E justamente a esperança fez com que eles não perdessem o sentido da vida. Foi essa esperança que alimentou o coração deles como povo e fez com que ele não sucumbisse perante a escravidão. E até que chegou o momento da libertação plena. E é interessante observar que aqueles que saíram e foram libertados por Moisés do Egito, não tomaram posse da terra, mas fizeram o caminho. Os seus filhos que tomaram posse da terra. Por isso a esperança em Deus não decepciona, porque nós estamos acostumados, ainda mais na era da tecnologia, querermos resultados rápidos. Mas nós temos que entender que muitas vezes nós não vamos colher o que a gente plantou, e não tem problema. Nós plantamos e buscamos fazendo o bem na esperança. Se a gente não ver o bem que fizemos ou aquilo que plantamos, a próxima geração verá. Só a esperança, só a confiança faz com que eu busque fazer o bem, mesmo quando tudo fala que não vale a pena ser bom. A gente constantemente, quando conversa com as pessoas, escuta: padre, mas olha, eu faço, eu tento ser bom, eu tento fazer o certo, mas parece que o meu vizinho que faz errado, a vida dele dá mais certo que a minha. Eu vou desistir. Nós somos tentados a desistir, a perder a esperança frente à realidade caótica e difícil que a gente observa. Mas nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos, mesmo quando a vida nos força a não fazer as coisas direito, a ser imediatista, a pensar no hoje apenas, a gente precisa depositar a nossa esperança no Senhor e, como povo de Deus, cultivar esta certeza de que, por mais que eu não possa colher aquilo que eu fiz de bom e de bem, o outro poderá colher. Como a vida de oração. Constantemente nós vemos algumas mães que dizem: padre, eu rezo pelo meu filho, mas parece que ele continua no mau caminho. Não tem problema, a sua oração por uma pessoa, ela não é em vão. Ela é depositada no banco, e esse banco nós chamamos de capital de graças. Por isso que quando o Santo Agostinho se converteu, ele se converteu e de pecador longe de Deus se tornou em bispo, porque tudo aquilo que Santa Mônica rezou por ele, veio como chuva de graças, quando ele abriu o seu coração. Então, nossa oração não é perdida. Nós não podemos perder a esperança. Nossos terços rezados, nosso joelho no chão, jamais será perdido. Não podemos perder a esperança, porque se aquelas pessoas por quem nós rezamos, se um dia elas abrirem um pouco o coração, aquilo que foi depositado no capital de graças, vai recair tudo sobre elas. Então nós não podemos perder a esperança. É preciso viver na esperança e na fé, como a segunda leitura hoje nos diz. Paulo, na sua carta aos Hebreus, define muito bem o que é a fé. Se entrar um aleijado aqui, e eu fazer uma oração por ele, e ele sair pulando, e vocês acreditarem, é fé?
Ora, se o aleijado entrou e saiu andando, eu estou vendo, então não existe fé ali. Fé, como diz o apóstolo Paulo, é eu me entregar, é eu confiar, mesmo sem que eu tenha visto. Isso é ciência. A ciência crê naquilo que é constatável. O cristão, o crente, não crê naquilo que é constatável. Ele vive na fé, como Abraão, como diz o apóstolo Paulo, estava lá tranquilo na sua terra, e Deus fala: parte, Abraão, e eu farei de ti uma grande nação. E ele partiu, ele confiou, não sabia para onde iria, ele confiou e foi. Depois, a sua esposa sendo estéril, então Deus dá a graça da maternidade, e ainda depois pede para que ele sacrifique o seu único filho que ele tinha dado. E é curioso, os homens de Deus nunca pediram nada para Deus. Os homens de Deus, se a gente for olhar a história deles, eles sempre fizeram a vontade de Deus sem exigir, e aí a graça vem. Mas nós somos diferentes. Nós queremos que Deus faça, para depois a gente acreditar e se converter. É aquele tipo de gente que chegou ontem e quer sentar na janelinha, né? Tem pessoa que a gente diz assim, né? Nossa, o cara chegou ontem, não sabe de nada e já quer sentar na janelinha, já se acha. Nós às vezes nos achamos diante de Deus. Nós primeiro exigimos a graça, primeiro queremos que Ele faça as coisas como a gente quer, para depois a gente ver se vai ser fiel a Ele. Não, é o contrário. Primeiro eu sou fiel, primeiro eu confio, primeiro eu me lanço, e depois, se for da vontade dEle, a graça será dada, a graça será concedida. Nós invertemos a ordem das coisas. Veja a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Veja Maria, quando o arcanjo Gabriel diz a ela: você será mãe. Nossa, que legal, eu vou ser mãe. Não, ela estava prometida em casamento a José. Ela já ia chegar lá grávida. O que José ia pensar dela? Como pensou? José pensou até em repudiá-la, mas sem denunciá-la. Então ela corria risco de vida, Maria corria risco de vida. Mas ela não pensou. Ela disse: tá bom, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, não a minha. E daí, quando José fica sabendo da notícia, José fala: meu Deus, já veio a mulher com kit. A mulher já veio com kit. Já antes de eu casar com ela, será que ela já saiu com outro homem? Ai Senhor, o que eu faço? E aí ele tem aquele sonho: José, o que está acontecendo no ventre de Maria é coisa de Deus, acolha ela e o menino. Ah, foi fácil para José? Não foi, gente, não foi. O que pegava para um homem judeu? Hoje nós celebramos o dia dos pais. O que pegava para o homem judeu era ter uma descendência. E para José ainda mais, porque ele era da descendência de Davi, ele era da linhagem davídica. Imagine para ele escutar do anjo: olha, acolha Maria, é coisa de Deus. Mas então, eu não vou ter nenhuma descendência, eu não vou ter nenhum filho, eu vou ter que acolher o filho de Deus. Ou seja, José passou por cima da sua vontade de ter uma descendência, de ter um filho consanguíneo, para ser pai adotivo do filho de Deus.
Não foi fácil para ele, mas como Maria, o que ele fez? A vontade de Deus. E daí, quando está tudo bonitinho, José acolhe Maria, que beleza, olha aí, agora eu vou acolher a Maria, é o Filho de Deus. De repente a criança nasce, o que é que o anjo diz? Antes mesmo de nascer, né? Pega a mãe, o menino e foge. Ele teve que deixar tudo lá, para ir para o Egito, tudo que ele tinha, a estabilidade econômica, financeira, para salvaguardar o menino Jesus, a família de Nazaré. O que você está disposto a fazer para preservar o maior bem que você tem? Qual é o maior bem que nós temos? A nossa família e a nossa fé. O que nós estamos dispostos a fazer para preservar a nossa família e a nossa fé? O que nós estamos dispostos a fazer? Muitas vezes a gente tem que mudar as amizades, a gente tem que mudar o ciclo de amigos, a gente tem que mudar até de emprego, ganhar até menos. Quantos nãos de oportunidades de valores econômicos altos você teve que dizer não? Por causa do amor à família? Para não perder aquilo que é mais importante do homem, que é o caráter, que são as virtudes. Por quê? Porque a gente sabe que o mais importante não é a fama que a gente vai ter aqui na terra. O mais importante é a fama que a gente constrói diante de Deus. Por isso um grande santo, São Francisco, dizia: o homem não vale o que ele é diante dos outros homens, o homem vale pelo que ele é diante de Deus. Então que a gente possa chegar hoje à noite, deitar no nosso travesseiro com essa tranquilidade. Tranquilidade que eu não me corrompi, eu não me vendi, eu busco viver os valores, as virtudes na esperança. Conservar essa esperança, conservar o bem mais precioso que é a nossa fé, a nossa família. Por isso querem destruir a família. A família anterior ao Estado, a família construiu o Estado e a pátria e a nação. Aí quando o Estado ficou grande, o que o Estado quer? Destruir a família, para um grupo controlar. E junto com a destruição da família, vem a destruição das virtudes religiosas. Então não se pode, em nome do respeito, em nome de não ser agressivo, você não pode mais anunciar a sua fé, você tem seu comércio, não pode colocar a imagem de Nossa Senhora, nem o crucifixo. Em nome disso, vai se laicizando, secularizando a sociedade, vai se tirando Deus e consequentemente os valores, a fé e a humanidade vai se perdendo. Então, que nós possamos, ao celebrarmos esta Semana da Família e ao refletirmos a liturgia da palavra desse final de semana tão bonita, que nós possamos construir de fato um celeiro, não aqui na terra, mas no céu, através da comunhão com Deus, na nossa oração pessoal, na igreja, na busca dos sacramentos, vivendo da esperança e protegendo aquilo que é o mais importante da nossa vida, a nossa fé, a nossa igreja e a nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.